O ano é 2023. Você acorda e já vai para o celular conferir as novidades das redes sociais. Quando vê, até se atrasou para o trabalho, perdido entre a exposição de uma variedade enorme de conteúdo. Porém, na primeira conversa do dia, não tem nada de relevante para falar e se sente na obrigação de igualmente manter esse conteúdo a seu respeito, com belas fotos e se mostrando bem-sucedido. O que você tem consumido de conteúdo? Seu tempo tem sido produtivo? Você se considera um forte consumidor de redes sociais? Acha que elas influenciam o seu dia a dia? Bom, você é nosso convidado no TV Câmara Entrevista de hoje, onde vamos debater sobre essas questões que permeiam o que podemos chamar de a era da futilidade. E para tratarmos sobre o tema de hoje, o TCE conta com a presença da professora universitária Monique Baraúna. Jornalista e gestora de mídias sociais há 18 anos, Monique também é mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté. Contamos também com a participação de Bruno Drummond, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em História da Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorando em Filosofia da Educação também pela USP. Bruno hoje atua como professor de Filosofia, Sociologia e Ética na ETEC Cônego José Bento de Jacareí. Professores, muito obrigado pela participação de vocês, em terem vindo aqui, no estúdio do TV Câmara Entrevista para a gente debater um assunto bem interessante, amplo e atual. Eu que agradeço, João, o convite, é um prazer conhecê-la, Monique. Com certeza um tema que vai suscitar muitas questões aqui. Certeza. Prazer, professor Bruno, prazer, João, obrigada pelo convite. Bom, gente, para a gente começar essa conversa, por mais que seja também um tema muito amplo, queria que, e até subjetivo, o que vocês poderiam dizer para a gente definir, traçar até um norte, que poderia ser algo fútil para a gente conversar hoje? Bom, eu começaria com filósofo, mas eu vou introduzir aqui. Por favor. Algo que não é uma necessidade básica das pessoas, que é algo que está fora do que a gente entende de que é um consumo básico, que é morar, trabalhar, viver com saúde e tudo mais. Seria algo fútil, só que essa palavra ao longo do tempo ganhou diversos conceitos e ao longo do período diversos tipos de futilidade foram aparecendo. Hoje, com as mídias sociais, a gente tem uma futilidade que é mais corriqueira do que antes, no início da sociedade de consumo. Como você definiria? Pois não acrescentaria muita coisa ao que a Monique colocou, porque de fato a ideia do fútil é a ideia do não necessário. O que talvez aconteça como um resultado da expansão das redes sociais é quase que uma categorização daquilo que é fútil. Então você tem a futilidade ligada à exploração da imagem, da autoimagem, o culto à personalidade, a ideia dos influenciadores, que não necessariamente o são em razão daquilo que oferecem, mas de uma linguagem que utilizam, de um apelo que fazem, basicamente, enfim, aos nossos sentidos, à nossa impressão. Então, eu diria que a futilidade também, num certo aspecto, constitui aquilo que rouba o nosso tempo sem tornar ele em nada produtivo e eu quero dizer assim, produtivo não no sentido capitalista, mercadológico, de produzir uma riqueza, mas também, um tempo que se utiliza para o conhecimento, para o prazer, para o aprendizado, sobretudo. Eu acho que as coisas vão nesse sentido. Assim. Até para o descanso, né, professor? A gente ocupa o nosso tempo nas mídias sociais como se a gente estivesse descansando a mente, só que na verdade a gente está sendo impactado por uma quantidade infinita de conteúdos e conteúdos não necessariamente que agreguem valor para o nosso aprendizado e para o nosso conhecimento. A gente está tendo uma era de excessos de informação e que as pessoas não conseguem filtrar o que é pertinente, o que não é, e até o momento de descanso, que seria de um ócio criativo, sim, ou de alguma coisa, para você pensar e refletir, não é feito hoje em dia.
Uma coisa que eu gostaria de destacar, até por isso a grande importância da sua presença, professora, porque como gestora de redes sociais e tudo mais, é entender que, por exemplo, assim, antes sempre teve, né, gente viciada, por exemplo, assim, em televisão. Porém, a televisão, é difícil você transportar para algum lugar, você tem que estar num lugar específico para assistir, sala da sua casa, enfim. E hoje com o celular em qualquer lugar você pode estar ali entretido por horas, né? Queria te perguntar o papel dessas redes sociais e também se a gente puder entrar em algum aspecto de algoritmos, que muitas vezes são preparados, são realizados, eles são estudados para que atinja, por exemplo assim, o ponto em que vai manter tal indivíduo preso por horas, se deixar, porque vai mostrar, né, conteúdo especificamente para ele, do qual ele teria interesse. Então, assim, como que a gente pode entender essa situação? Bom, as redes sociais foram criadas para estabelecer um relacionamento entre pessoas que não necessariamente fossem do nosso convívio social, porque redes sociais já acontecem em todo o mundo, mesmo offline. Antes a gente tinha um relacionamento, o meu grupo de escola, o meu grupo de família, o grupo da igreja, e aí a gente já tinha esse relacionamento, essas redes sociais, só que de forma offline. Bom, as mídias elas amplificaram isso, e aí a partir do momento em que a gente passa a ter esse relacionamento até com pessoas que a gente não tem muito contato, a gente passa a gerar dados ali para os algoritmos. Então, tudo que eu sigo ou que eu curto com engajamento, com comentário, com compartilhamento, geram dados ali para o algoritmo e ele vai traçando o meu perfil. Então, as mídias sociais sabem do que você gosta, do que você vai ser impactado, o que pode ou não te gerar engajamento, porque você forneceu esse tipo de informação para ele. Então, o milésimo de segundos que você foi alcançado por uma notícia, quando você está rolando o feed, e aí você dá aquela voltadinha, é contabilizado e aquilo vai gerar mais informação relacionadas àquele assunto para você consumir mais aquele tipo de conteúdo. E mesmo que você ainda não sabe, por exemplo, a sua tendência de comportamento é gostar, por exemplo, de coisas veganas, de coisas naturais, mas você ainda não descobriu produtos ligados a essa área, eles vão lá e começam a te impactar com anúncios relacionados a isso. E até mesmo quando a gente dá o aceite nos termos de autorização de uso de todas as mídias sociais e dos celulares, a gente permite que eles abram a nossa câmera e o nosso som para que a gente... Nossa, seu olho arregalou. Porque essa até me surpreendeu. Porque eles têm a possibilidade de abrir e aí você está falando... Por exemplo, aqui, eu quero comprar uma TV de 51 polegadas. Daqui a pouco vai aparecer as notícias, os anúncios nas minhas mídias sociais. Então, você vai formando uma bolha de conteúdo, que é o que a gente chama. Essa bolha de conteúdo, ela é muito difícil de se romper. Porque você tá lá naquele círculo vicioso, consumindo aquele conteúdo, achando que você está sendo independente, que você está buscando coisas novas, mas você não está buscando. Você está consumindo o que lhe é ofertado. É uma falsa ilusão de independência. Você segue ou não a pessoa, você engaja ou não num post, mas aquilo ali é te oferecido. E existem várias bolhas. Se você quiser ter contato com outras pessoas, você precisa romper essas bolhas. Entendi, tem que quebrar esse paradigma aí que já digamos assim, instaurado para cada um e a pessoa acaba tendo que seguir. Professor, agora também gostaria de entender um pouco do comportamento do usuário, sabe? Que muitas vezes a vida da pessoa pode estar num momento ruim, sabe? No sentido profissional, financeiro, mas na rede social tá tudo bem. Por que isso acontece? Bom, a psicologia do usuário é algo que, de certo modo, vai por muitos caminhos, né? O que eu tenho a dizer aqui talvez vá nuançar apenas alguns aspectos e que não são válidos para todos, obviamente. Mas existe o uso da rede social como um meio de sublimação da sua própria realidade. Então, é um meio justamente de você superar as suas dificuldades, a sua limitação financeira, o seu desejo frustrado, que normalmente é um desejo de consumo que é frustrado. Mas se eu consigo projetar uma imagem, dar a impressão, eu crio em mim a ilusão
que aparece talvez como certeza para o indivíduo, né, de que o outro me vê da maneira como eu gostaria de ser visto, mesmo que isso represente a negação da sua própria condição. Aliás, talvez esse seja o grande motor, né? A gente trata aí de algo que se chama também do culto da personalidade, né, de um narcisismo extremado, o culto da personalidade narcísica. Quer dizer, quando a gente vê muitas vezes, e eu não tenho pessoalmente muita experiência, mas através de outros, assim, do TikTok, né, que são vídeos muito curtos, muito rápidos e que são desenhados, ou aqueles que o produzem, os produzem de modo a torná-lo muito fácil de ser viralizado, tem essa finalidade, quer dizer, eu quero algo que as pessoas reproduzam. E por essa reprodução, por essa viralização, eu, de certo modo, me represento como um sujeito numa condição diferente daquela que eu tenho. Uhum. É interessante você falar isso, porque realmente, digamos assim, uma vida comum, uma vida medíocre, para visão da própria pessoa, é super incrível. Porque eu ir no cinema vira incrível. Eu pegar o metrô, mas tirar uma foto, enfim, que eu achei, né, que tem algum contexto, se torna incrível. Mas Sim. Não é. Só que se torna, né? E se torna na medida em que o outro me aprova. Então, Sim, em que as pessoas... É muito importante. A validação do outro, exatamente. Sim. Então, não é apenas postar um stories do que você está fazendo. Né? É o sujeito que volta lá a cada meia hora para ver quantas pessoas olharam. Quem olhou, quem deixou de olhar, quem deu o like. O que esse like significa? Quer dizer, o comportamento também em relação ao outro. Como é que eu vou mediar a minha relação com você na medida em que você começa a me seguir, na medida em que você comenta alguma coisa ou não. E, claro, sempre em busca do reforço positivo, sempre em busca da confirmação, que é uma lógica que opera justamente no que a professora Monique estava dizendo, né, em relação à bolha, por exemplo, a bolha de consumo. A gente está aqui falando, vamos comprar uma televisão, daqui a pouco aparece uma televisão, daqui a pouco aparece alguém falando da televisão, né, daqui a pouco aquilo que era uma ideia se transforma, em razão do choque, da invasão da rede nos meus perfis, nos meus feeds, né, em algo que se converte numa sensação de necessidade. É aí que o fútil se materializa, né? Naquilo que é uma sensação de necessidade. Eu até só diria também que eu acho bem interessante o que vocês falaram, porque muitas vezes esses anúncios ganham, às vezes, pela insistência. Porque aparecem demais, sempre, né? Se a gente for abrir... Depois você vai abrir seu e-mail, na coluna ali do canto, aparece o tênis que você viu, a TV, como você citou. E aí depois um outro site, aí amanhã aparece de novo, porque você clicou uma vez, tipo assim, sabe? Eles não te dão folga mesmo, né? E a gente vê isso também com relação a essa relação de consumo disso aí. Queria entrar até nesse assunto de relação de consumo, estava conversando com o professor Bruno, para a gente entrar até numa parte um pouco mais teórica dessa situação, e gostaria depois também de ver o paralelo de vocês. Que tem um economista, né, chamado Carl Menger, que criou, né, teve uma teoria do valor marginal. Porque antes tinha-se a ideia, no século XIX, de que uma pessoa era recompensada com seu salário mediante o esforço que tinha para fazer a sua atividade. Ou seja, um trabalho que exigia mais fisicamente ou de tempo, ela recebia mais por isso. E Menger veio com uma proposta diferente, uma ideia diferente, de que o valor do seu trabalho, ele é alto ou baixo, dependendo da opinião das pessoas sobre aquilo. Se as pessoas veem valor naquilo, você vai ganhar mais. Se elas veem menos valor, vai ganhar menos. E aí entra naquele aspecto do, digamos assim, até um culto à futilidade, no seguinte sentido que, por que alguém que faz um conteúdo que a gente pode determinar como fútil ganha mais que um PhD? Por que marketing pessoal. A pessoa se divulga, a pessoa fala. Na academia a gente fala, se a gente não publica, ninguém vai saber o que a gente produz. Não existe. Não existe, entendeu? Então é o marketing pessoal. Realmente há uma valorização exacerbada dos influenciadores por conta das marcas de consumo que contratam. E a gente é influenciado mais pelos influenciadores, basicamente porque o marketing influência já existia, sempre existiu. Por exemplo, se a nossa cabeleireira recomendava lá no salãozinho dela, pequenininho, de bairro, um finalizador para o cabelo, a gente ia lá, comprava. Vamos
transportar isso para as mídias sociais. Uma cabeleireira fazendo o mesmo tipo de indicação, só que proporcionalmente num lugar onde ela atinja muito mais pessoas. Ela vai ganhando mais seguidores, mais validação, mais legitimação disso e proporcionando mais necessidade aí de compra daquele produto. Sendo que ela não tem... no momento, nenhuma marca patrocinando ela. Só que aí a marca vai lá, vê aquela pessoa comum que é reconhecida por estar dando aquela dica, e aí vai lá, patrocina aquela pessoa. Agora você só vai falar sobre a minha marca. E ela começa a ganhar dinheiro. Eu queria só perguntar o que vocês imaginam sobre isso, porque não é também um culto à mediocridade? Não que a marca esteja errada em fazer isso, mas não sei se vocês veem um pouco assim, sabe? Pega alguém comum que muitas vezes não tem algum destaque, claro que vai da expertise da marca ver alguma coisa que pode viralizar, mas às vezes, sabe, em que você vê alguém que não tem algum talento muito grande e, enfim, naquilo que faz e simplesmente por algo aleatório consegue uma notoriedade. Como que vocês balizam isso? Eu penso da seguinte maneira, assim, João, talvez fazer a crítica do indivíduo, talvez fazer a crítica da marca, embora ela caiba, né? E aí você vai dizer, olha, a marca, ela tem uma máxima no marketing que, assim, o bom marketing é aquele que transforma o desnecessário em necessário. Né? Então você não precisa de um segundo carro, mas você deseja o segundo carro. Você não precisa de um carro de corrida, mas você quer um carro de corrida, porque aquilo associa imediatamente ideia de que você é mais do que aquilo que você é. Então, serei menos medíocre. Então, eu não penso muito em avaliar tanto a mediocridade daqui, ou não, né, ou a não mediocridade daquilo que o indivíduo faz. Mas os mecanismos pelos quais nós, como usuários e consumidores de redes sociais e de produtos, temos para talvez tentar escapar disso. Né? Que talvez seja justamente um esforço de autopercepção que seja capaz de distinguir entre aquilo que eu preciso, aquilo que eu gostaria e, de certo modo, tem sentido, daquilo que é o puro impulso, né, pelo consumo. Porque, de certo modo, nós não podemos nos colocar também pura e simplesmente como vítimas das redes. Na medida em que eu aceito os termos de uso, na medida em que eu percebo o tempo que eu gasto ali na rede social, né, eu também estou me entregando àquelas influências e estou me deixando governar num nível emocional, né, imediato, muito difícil de ser, depois de um tempo, combatido, daquele universo. Então, eu acho que é uma questão mais do indivíduo do lado de cá, né, do usuário, do consumidor das redes. Entendi. E, bom, para a gente até já encaminhando para o final desse primeiro bloco, queria até perguntar para você, professora, com relação à ansiedade que muitas vezes esse uso exacerbado, né, de redes sociais causa. Queria que você também pudesse explicar um pouquinho com relação a isso, já que até na chamada, né, a gente faz essas perguntas, né, pro telespectador que pode estar acompanhando a nossa conversa. O tempo que você gasta? Você chega atrasado no seu trabalho por causa disso? Você, entendeu? Tem sido produtivo o tempo que você passa? Qual o paralelo que você pode fazer com relação a, digamos, até um mal do século, né, que é a depressão e a ansiedade com relação às redes sociais? Bom, eu vou complementar o que o professor falou. A gente é culpado disso, o usuário, porque a gente aceita os termos e a gente fica ali. Mas ao longo do tempo, as mídias sociais, elas apareceram muito rapidamente, não houve um letramento digital, uma educação para isso. Então, isso a gente só está entendendo que isso está causando mal justamente por causa das doenças, depressão, crise de ansiedade, que na verdade é um reflexo de frustrações do mundo moderno que a gente transpõe ali para as mídias sociais. E aí a gente vai buscar o que a gente não tem na nossa vida ali no que a gente está consumindo online. Sim, causa ansiedade, causa a doença do século, que é você fica querendo saber o que está acontecendo no mundo, porque você vai parecer desinformado, e
o que a gente pode fazer para melhorar isso é educação, letramento digital, fazer detox, e aí até em algumas circunstâncias, por exemplo, passar mais de 4 horas por dia, ter problemas no trabalho, procrastinação de estudo, tudo isso já são reflexos, indícios de que está exagerado, e aí o auxílio de um médico. E só para complementar rapidamente, a atenção necessária em relação à exposição precoce às redes. Né? Porque uma coisa é a gente falar da necessidade de um letramento digital, tendo em vista uma geração aí daqueles que estão entre os 30 e 40 anos, que ainda viveram uma transição do mundo mais analógico. Como é que é o comportamento dos mais velhos e das crianças, que são cada vez mais cedo expostas a isso e já naturalizam aquela relação. Importantíssimo, na verdade, você tocar nesse ponto. As crianças fingindo que são youtubers, que são tiktokers, os pais permitindo que crianças com menos de 10 anos, assim, a criança não se formou ainda para estar ali entrando em contato com isso, com esse tipo de conteúdo. Então, precisa realmente de um apoio ali com os pais e até os mais velhos, que normalmente são os que caem em golpes e em fraudes, também precisam de uma educação. A gente está falando dos 30 até os 50 anos, a gente já teve o mínimo de contato, a gente viu tudo começando, mas os mais novos e os mais velhos têm muito mais dificuldades e precisam de um apoio maior. Com toda certeza. Eu vou pedir licença a vocês, o papo tá muito bom, mas a gente vai continuar no próximo bloco e aí a gente dá sequência também a esse tema tão amplo, né, que a gente, nossa, se não tivesse um intervalo a gente já continuava, né? Peço licença a vocês, logo mais a gente volta. A gente vai por uma breve pausa e logo mais a gente volta para dar sequência à nossa conversa. Fique conosco.